Fala pessoal, tudo certo? Rui Saldanha aqui falando. Eu vou reagir aqui ao debate do Gabriel Piauí com o Arthur Duval. Ele está participando desse Arthur versus 20 bolsonaristas. Né? Como eu fiz um vídeo dedicado a ele, né? Link na descrição. Eu vou. Essa parte do debate que eu falei que eu queria ver essa parte, né? Eu vou fazer um vídeo separado. Eu fiz um react aí do debate até aqui, certo? E eu não sei se eu vou fazer o resto, porque o vídeo tem 2 horas de duração. Eu perdi o time também desse debate e tal. Enfim, vou fazer só esse aqui do Gabriel Piauí, né? Vou ver os argumentos dele, o que ele defendeu nesse debate e tal. Me parece que é um cara que botou a mão na consciência, entendeu o que o Bolsonaro fez, né? Que entendeu, né, o que o Bolsonaro não tem um projeto de país porra nenhuma, ele tinha um projeto de poder. Me parece que é um cara que entendeu antes tarde do que nunca, né? Ele foi um cara que me pareceu ser um cara bem honesto no vídeo que ele fez. Tá, e eu quero ver o que ele falou aqui cara a cara com o Arthur. Falou? Vai aqui na sequência, mas antes de eu falar é o seguinte, né? Eu quero contextualizar assim para as pessoas que já são inscritas nesse canal antes de eu começar a falar de política, tá? Eu era motorista de Uber tal, fazia conteúdo de Uber tal, eu sempre gostei de política tal, mas nunca coloquei esse assunto aqui porque é um assunto que com certeza gera muita polêmica, é um assunto que eu vou desagradar muita gente, né? Porque motorista de Uber tem gente de esquerda, gente de direita, tem gente de centro, tem gente, sei lá o que não tem opinião política tal. Enfim, eu não queria, né, em momento nenhum, né, pegar essa inimizade, vamos botar assim, dessas pessoas que são contra o meu espectro político. Por isso que eu sempre evitei falar disso. Mas agora, como não dirijo mais Uber e tal, eu gosto de falar sobre isso, eu vou continuar fazendo esses vídeos sobre esse assunto nesse canal. Então, pra galera que me segue, que tem, né, uma visão política parecida com a minha, ou quer escutar o que eu tenho a dizer, daqui pra frente, são muito bem-vindos. Quem não quiser mais me seguir, paciência, fazer o quê? É isso aí. E eu tenho uma ideia de fazer alguns vídeos ainda sobre o assunto de Uber. Fiquem ligados no canal que esse vídeo sai em breve, mas não é agora. E outra coisa, falando super rápido, eu mudei de nome, entre aspas, né? Na verdade, eu só tirei o Uber do meu nome do canal, que era Rui Mota Uber, e ao invés de usar Mota, que é o meu nome do meio, eu tô usando Saldanha, que é o meu último sobrenome. Então eu sou o Rui Saldanha, que meu nome completo é Rui Mota Saldanha. Tá? Eu fiz isso, né? Não usar mais o Rui Mota, porque meio que isso na minha cabeça, meio que, como é que eu vou dizer, me vincula ao meu canal antigo, Rui Mota Uber, sei lá, só por isso. Então tô usando meu último nome, então é Rui Saldanha, e o Uber tá excluído, né? Então é uma nova persona que eu tô criando aqui pra apresentar esse canal. Então vamos lá, vamos assistir aqui o debate com o Gabriel Piauí. Vamos lá. Minha terceira afirmação é que Bolsonaro é bom para o Lula. Deixa eu só tirar minha cara aqui da frente. Eu não sei mexer nesse programa ainda, então tô mexendo meio que manualmente ainda. Então um dia eu vou aprender, né? Que dá pra fazer tudo aqui no esquema aqui. Já, só clicar um botão já fica do jeito que você quer, mas eu vou fazer Qual manual. era o cenário quando o Bolsonaro se elegeu? Em janeiro de 2019, cara, se o Bolsonaro mandasse todo mundo andar de ponta cabeça, todo mundo andava. Vamos lá. Em 2019, nós tínhamos Lula preso, Lula na cadeia, impopular. Nós tínhamos a popularidade do Bolsonaro lá em cima, explodindo né, a eleição. O Brasil ficou mega polarizado, ou seja, ou basicamente você era de direita com o Bolsonaro, ou basicamente você era de esquerda com o PT. E, né, o Lula não podia disputar a eleição porque estava preso, inelegível, então o Lula nomeou o poste dele chamado Fernando Haddad, certo? E foi ele que enfrentou o Bolsonaro, né, na eleição de 2018, perdeu a eleição para o Bolsonaro, né, e o Bolsonaro passou a ser o presidente da República em 2019, certo? E só uma observação, que eu sempre falo isso, cara, mas sei lá o que as pessoas têm na cabeça, mas enfim, o Bolsonaro, né, só ganhou porque não era o Lula. Por mais que estava mega polarizado, a popularidade do Bolsonaro lá em cima, se você pegar os números da eleição, tu vai ver que o Bolsonaro ganhou meio que raspando, porque era o Haddad. Porque se fosse o Lula, eu acho que o Bolsonaro não era o presidente. Tá? Ele ganhou porque era do Haddad. Ou seja, isso mostra o quê? Que o PT, o Lula, apesar de tudo, ainda tem muita força mesmo. Então, era obrigação do Bolsonaro fazer um bom governo, não trair as pautas de direita, para as pessoas verem que o país, né, alinhado à direita seria a melhor opção, né, em relação à esquerda, óbvio. Tinha que fazer um bom governo para deixar a direita no poder por pelo menos 16 anos, né? Bota aí 2 mandatos de 8 anos, né? Era para o Bolsonaro ter sido reeleito,
né, o próximo nome da direita se eleger e se reeleger mais uma vez, pelo menos 16 anos era pra gente ter um país de direita. Mas o Bolsonaro cagou no pau, foi a merda que aconteceu, traiu todas as pautas de direita e elegeu o Lula. Além de ser o responsável por o Lula ser solto. Então vamos lá para essa parte da argumentação e eu quero ver. O Haddad, ele nem usava a estrela vermelha do PT. E o que aconteceu depois? Isso porque o PT tava mega impopular na época, né? Por isso que o Haddad não usava o simbolismo do PT. Aumentou o fundo eleitoral de todo mundo 2 vezes, inclusive do próprio PT. O próprio Eduardo Bolsonaro falou: o Lula solto é melhor para nós. O próprio Jair Bolsonaro falou: se tiver que votar para absolver o Lula, que vote. Não só isso, ele só um adendo que ele ainda falou. Então quer dizer que você é culpado de tudo que te acusam? Ainda deu uma defendida, uma passada de pano pro Bolsonaro. Pro Bolsonaro não, perdão, pro Lula. Ele colocou petista na PGE e tudo aquilo que você já conhece. E ainda por cima agora, nessa última briga das tarifas, o Eduardo Bolsonaro foi tão incompetente que o próprio Lula chamou ele de camisa 10. Isso é muita humilhação, cara. Mas vamos lá. Tá aí o Gabriel Piauí, foi o cara que eu achei que teve um destaque aí nos últimos debates. Vamos ver o que ele tem a falar. Lembrando que isso aqui eu acho que não remete mais à opinião dele atual, né? Ele me parece que enxergou o que foi o bolsonarismo de fato e viu que o que ele estava defendendo não era uma coisa legal, né? Me parece que hoje a opinião dele é essa, mas vamos ver o que ele falava aí na época. Vamos lá. Aí. E aí, tudo bem? Gabriel Piauí? Tudo bem, Arthur? Vou me apresentar para o público mesmo assim. Tá bom. Oi, sou o Gabriel Piauí, tenho 26 anos, sou professor e defensor das crianças. Porra, 26 anos, velho? Porra, te dava aí uns 30 e pouco pelo menos, hein, velho? Esse bigode aí. Eu não posso falar muito, tenho 38 já, né? Quase 40. Mas enfim, pra 26 anos eu acho que... sei lá, enfim, bora. Eu te dava mais, tô sendo sincero, tá? Te dava mais. Eu não sei se tem como eu desligar as notificações aqui do meu computador, porque eu tô capturando o áudio do computador. Mas vamos lá, foda-se, bora. E Arthur, dentro dessa sua afirmação, eu posso dizer com certeza que qualquer pessoa é boa pro Lula. Por quê? Porque o Lula não... O Bolsonaro principalmente, tá? Pô, se for o Flávio Bolsonaro agora, melhor ainda. Que nem bolsonarista gosta do Flávio, ainda vai botar o Flávio pra disputar a eleição. O Lula adora essas pessoas. tem escrúpulos. O Lula é um vagabundo. Ô, Gabriel, é o seguinte, concordo com tudo, mas isso não tira o fato do Bolsonaro também ser. O Lula é vagabundo? Mas isso não faz o Bolsonaro uma boa opção automaticamente, sabe? Não faz. Concordo contigo, o Lula é um vagabundo, é o maior corrupto da história do país. Tinha que estar preso, mas graças ao Bolsonaro não tá. Entende? E eu gosto de deixar isso bem claro. Por quê? Porque na sua voz e na sua imagem, na imagem do seu time, vocês gostam muito de bater no Bolsonaro o tempo todo. E vocês se dizem de direita. Então, eu gosto de bater no Bolsonaro porque o Bolsonaro me traiu. O Lula, ele nunca me traiu. Eu sempre soube que o Lula é um safado, um bandido, um corrupto, um vagabundo. Mas o Bolsonaro, ele traiu, sabe? O sentimento de revolta com o Bolsonaro é muito maior. Né? Aquela velha analogia, né? Qual que você vai sentir mais raiva? Se vir um bandido, um vagabundo na moto, cabelo de galinha pintadinha, aquele, sabe, aquele perfil do cracudo vir e te assaltar, levar teu carro, levar tua carteira, teu celular, te esculachar. Ou se vir um cara, se diz policial militar, um cara que é da lei, um cara que é de direita, vir roubar teu carro, bater em você, roubar teu celular. Qual dos dois você vai ter um sentimento de revolta maior? O primeiro que você sabe que é vagabundo já, você sabe que não tem jeito ali é botar a lei pra funcionar, botar vagabundo na cadeia. Se trocar a polícia, vai pra vala. É esse tipo de pessoa ou o policial? Aquela pessoa que é da lei, aquela pessoa que tava ali pra te proteger, mas ela foi que fez a mesma coisa, te roubou, te esculachou, te deu tapa na cara, você trabalhador. Qual dos dois você vai ficar mais revoltado? Então, cara, eu odeio o Bolsonaro por causa disso. Porque ele foi um cara que literalmente me traiu. Eu me senti um cara traído por causa do Bolsonaro. Batem no Bolsonaro continuamente. Eu sinto, inclusive, que vocês batem mais no Bolsonaro do que no Lula. Eu bato mais no Bolsonaro porque bater no Lula é bater em cachorro morto. É só por isso. Porque o que você falar do Lula eu vou concordar contigo. A gente vai dar a mão, a gente vai pro bar beber, velho. É isso. Por isso que
a gente vai beber, falar mal do Bolsonaro, do Lula nós dois, rindo pra caramba. É isso, entendeu? Agora, o Bolsonaro. Entendeu a diferença do Bolsonaro e do Lula? Por que se bate mais no Bolsonaro? Eu bato mais no Bolsonaro do que no Lula? Isso levanta muita suspeita sobre a real bandeira, a real intenção de vocês, com o grupo e você, Arthur Duval. Então, eu quero dizer uma coisa aqui. Independente da oposição, o Lula está no controle das ações, porque a esquerda, o sistema, trabalha todo junto para favorecer a imagem dos seus representantes. Então, Bolsonaro mas ou qualquer a outro. gente vai voltar naquele mesmo argumento. Se o Lula é sistema e o sistema está do lado do Lula, a gente tem que acabar com o sistema. Concordamos com isso. Como é que você vai acabar com o sistema? Novamente, eu vou voltar na mesma coisa que eu falei aqui, colocando um ministro que vai soltar ele. Como é que a gente vai fazer isso? Arthur, no meu ponto de vista, o que você faz com essa história do ministro é uma espécie de desonestidade no discurso. Vamos e eu trazer posso os explicar o fatos. porquê, se você quiser ouvir. Posso trazer os fatos aqui? Porque aí com os fatos a gente argumenta com eles. Então, Vamos lá. antes da votação dele, vamos lá, vamos separar em duas. Tem a votação dele do Lula, que eu quero tratar disso. Tá bom. Mas eu tenho 5 fatos antes disso. Fato número 1. Antes dele ser indicado pelo Bolsonaro, O Cássio Nunes, ele é um garantista, ele é assumidamente um garantista, tá? Ele é a favor de dar ampla defesa para as pessoas investigadas, tal, aquilo que engessa, né, que dificulta, né, a prisão de vagabundo, tal, de corrupto, né? E o Cássio Nunes já também mostrou-se favorável a soltura do Lula antes da indicação. Então, o Bolsonaro já sabia qual era a posição do Cássio Nunes antes de indicar ele para o STF. Entendeu? Que, se eu não me engano, ele entrou no lugar do Celso de Mello, né? O Celso de Mello, ele era contrário ao Lula, alguma coisa assim. Ele saiu, se aposentou, entrou o Cássio Nunes e virou o jogo, né? Porque a turma do Supremo tem 5 ministros, né? O Cássio Nunes entrou no lugar do Celso de Mello. Tava 2-2 o placar, em termos simples, né? O Celso de Mello era favorável a manter o Lula preso. O Celso de Mello saiu. Entrou o Cássio Nunes, que deu o voto de Minerva ali. Simplesmente fez o outro lado, né? O 3-2 a favor do Lula. E graças a isso o Lula tá aí solto e é o presidente da República. E o Bolsonaro meio que sabia disso. Como é que num jogo político, onde você quer acabar com o sistema, você literalmente vai colocar o cara no STF que vai liberar o Lula, que vai libertar o Lula, sabe? Não tem defesa. Não tem defesa isso. já tinha dito que ele era garantista e se apresentou assim na sabatina do Senado crítico à Lava Jato. Ele disse: o garantismo tem de ser exaltado. O próprio disse isso. Depois, em 2018, ele se manifestou contrário à prisão após julgamento de segunda instância. Depois, no dia 10 de dezembro de 2018... Isso aí que ele tá falando, ele tá botando data e tal, mas é exatamente o que eu falei. São as características do Cássio Nunes. 2020, ele votou pela anulação do depoimento do Palocci no caso de propina do Odebrecht no Instituto Lula. Depois dessa votação do Lula, em maio de 2024, ele votou com o Gilmar Mendes para anular a pena do Zé Dirceu. Depois, em setembro de 2024, ele votou com o Toffoli para anular as condenações do Marcelo Odebrecht. Você vai me dizer que este homem é contra o sistema? Eu vou dizer para você que o sistema, como funciona hoje, o sistema presidencial do nosso país, ele corrobora para coisas desse tipo. Por quê? Porque nós não temos aqui um parlamentarismo, nós temos um presidencialismo. Ou seja, quem indica o ministro? Eu deixei você Presidente. falar tudo isso daí, cara. Ah, desculpa. Vamos lá. Então, nesse caso, dentro dessa situação, a gente precisa trabalhar com o Congresso todo. Isso não é uma Então, mas a indicação do ministro Supremo não depende do Congresso, Gabriel. ditadura do Bolsonaro. Entende? O Bolsonaro ele não tem todos o Entendi. comando. Ele não tinha o poder Ele precisa, por causa do Congresso. Então, ele precisa trabalhar, porque também não tinha ampla maioria. Quantas vezes, vamos lá, o ministro indicado pelo STF, ele tem que ser aprovado por quem? Pelo presidente. Senado. Não, Pelo ele Senado. é indicado pelo presidente. Indicado, sim. Quem pelo aprova isso Senado, ou não? Pelo Senado. Pelo perdão. Senado. Quantas vezes na história do Brasil o Senado rejeitou algum Nunca. ministro? Nunca na história do Brasil o Senado rejeitou o ministro. Então, quem o Bolsonaro indicasse passaria pela sabatina do Senado? Eu não tenho esse dado, Arthur. 0. Perfeito. Então é isso. Sabe por quê? Porque no final das contas, o que vale é a indicação do presidente. Você concorda? Sim. Perfeito. Não, Concordamos. Concordamos. O que vale é Tá bom. a indicação do presidente. Exatamente. Tá, agora, o que motiva a indicação do presidente? Política. Arthur, Caramba, nós Arthur, estamos concordando.
Porra, mas tu vai indicar o político que é contrário às tuas ideias? A indicação política contrária às tuas ideias? Eu não entendi o que você tá querendo dizer, ô Piauí. Tô dando pra caramba, eu concordo pra caramba com você. Perfeito, Arthur. O que motiva a indicação do presidente é a política. Certo. Só que Certo. você tem que entender, mais uma vez, não se trata de uma ditadura bolsonarista. Vamos na tua. Ô, Gabriel, você vai colocar pessoas, né, que vão favorecer as suas ideias. Tem dificuldade em pensar nisso? A indicação do ministro do Supremo tinha que ser, né, favorável ao que você pensa, que você tem de, né, que você tem de planos pro país. Cara, eu não tô entendendo o Gabriel aqui. Preciso terminar a minha pra gente ir na minha. Vai lá. Vamos lá. Não se trata de uma ditadura bolsonarista, se trata de um cara que chegou pela primeira vez num cargo alto. Você sabe por que você não tem ideia do que é isso, Arthur? Porque você nunca esteve nesse cargo. Não fala de mim. Arthur, não, peraí. Não, ele usou um argumento bem ruim. Tipo assim, se você não passou por isso, você não pode falar daquilo. Se você nunca passou fome, você não pode falar da fome. Você nunca passou fome? Cara, é um argumento bobo. É só um argumento bobo. Você pode ser um cara que entende pra caralho disso e não precisa ser presidente pra entender do que é o cargo. Entendeu? Isso é só um argumento bobo, na minha opinião. E peraí, Arthur, eu sou só por favor, um mas idiota. é que a gente... Não, mas eu não tô falando que você é um idiota. Eu só tô simplesmente dizendo que você tá pondo a sua visão aqui e fazendo essa afirmação. Mas aí a gente precisa questionar o quê? Eu vou na tua afirmação. Só um minuto, Arthur. A gente precisa questionar o quê? A sua visão. Foi. Arthur, eu vou te interromper se você não me deixar falar, cara. Eu deixo você falar, pô. Tá, desculpa. Então vamos lá. A gente precisa avaliar a sua visão. Então, por que o Arthur enxerga isso? Porque o Arthur nunca exerceu um cargo de poder nessa magnitude. Esquece a minha visão. Você não tem essa ideia. Isso é um dado. Então me fala como você enxerga isso. Porque você disse que o que vale... Você falou, o que vale é a indicação do presidente. Eu concordo. Perfeito. Você falou, a indicação do presidente é motivada por política. Eu concordo com você. Eu estou falando, ele, o presidente, indicou um petista para o STF. Mas você precisa do Congresso para poder trabalhar. Mas eu acabei de falar para você. É porque você inviabiliza. Vamos lá. Não, você não inviabiliza. Inviabiliza. Nunca na história do Brasil vez. O Senado vetou isso. Você quer ver uma coisa? Não, mas nós temos quantos... não é essa questão. Nós temos Marcos Doval, nós temos Flávio Bolsonaro. Calma. Nós temos um monte de gente. Eles impediram o Favudino? Arthur, essa não é uma questão. Eles impediram o Zanin? Essa não é a questão, Arthur. O que vale é o que você falou, eu concordo com você. O que vale é o presidente. Então, mas aí você concorda comigo, mas você está sendo desonesto na justificativa. Não, o Gabriel, é o seguinte, o que o Arthur quer dizer é o seguinte, só depende do presidente a indicação do STF. Você está querendo dizer, depende do presidente, mas tem que passar pelo Senado. Mas o Senado sempre vai aprovar a indicação do presidente. O exemplo que ele deu, o Flávio Dino, os bolsonaristas votar, não sei se é votação, mas foram contra a indicação do Flávio Dino para o Senado? Não. Então a indicação só dependia do Bolsonaro. Ele não dependia do Senado para isso. Lá na teoria dependia tal, mas na prática não dependia. Só dependia do próprio presidente. E o próprio presidente botou um petista. É isso. Difícil? Sabe por quê? Porque é o seguinte, cara, no final das contas, no frigir dos ovos, a gente tem que olhar para essa situação e falar o que vai viabilizar o nosso trabalho na Câmara, no Senado. A gente tem que olhar para os poderes, você tá entendendo? Então, deixa eu ver se eu entendi. O Jair Bolsonaro colocou um cara no STF que vai ficar 20 anos que soltou o Lula. Por quê? Veja bem. Porque seria muito mais fácil pro Bolsonaro, ou para qualquer um que chegue ao poder, chegar e falar assim, cara, eu que mando aqui agora. Tava eu não fácil mudo demais. nada. Ele falou, eu gosto de desafio. Eu não mudo Vou pôr nada. o Cássio Nunes lá porque eu gosto de desafio. É porque não tinha ampla maioria. É por isso ligar o modo hard. que a gente quer. Cara, eu acabei de falar para você. Eu acabei de falar para você. Acabei de falar para você. Nunca na história do Brasil, nunca na história da República Brasileira, uma indicação. Mas isso não tem a ver com o argumento central. Pausa. Claro que tem. Fica para a próxima. Cara, eu achei os argumentos aqui do Gabriel fracos, tá? O que ele basicamente disse é que o Bolsonaro precisa do Congresso, tal, do Senado, sendo que em termos práticos não precisa. Qualquer indicação que ele botasse ali iria passar na sabatina e seria ministro do STF. E o Bolsonaro, ao invés de escolher alguém alinhado com as ideias, né, com a proposta de país que ele tinha, não, botou alguém que literalmente soltou o Lula. Esse Lula que veio, disputou as eleições e ganhou dele, voltou pro poder. Então, Bolsonaro é diretamente o responsável pelo retorno do Lula. De novo ele. E aí? Vamos lá. Da outra vez, a gente falou do que da outra vez que eu não lembro. Bolsonaro não é de direita, não, você afirmou. mas qual que era? A gente parou?
Você gosta de falar do Augusto Aras, então eu quero verdade, parar de parar dele Vamos agora. pra próxima, vamos pra outra. Tá. O negócio é o seguinte, Tá bom. deixa eu falar um pouquinho para Desculpa, concluir vai o lá. raciocínio. Vai lá. Pessoal, então é isso aí. Falei do que eu queria falar aqui. Eu achei. Eu não sei se ele vai voltar a participar vai entrar aqui de novo no debate e tal, mas eu achei fraco essa participação dele, entendeu? Eu achei que, tipo assim, o cara. Talvez ele não foi fraco. O Arthur que é muito bom, cara. O Arthur é sensacional, esse cara. Esse cara talvez seja o melhor debatedor do Brasil. Embora eu goste bastante do Kim. Kim também arrebenta, mas o Kim ele é muito educado. O Kim ele é muito. Como eu vou dizer assim, eu faço uma analogia com uma banda de rock, né? Tipo, tem o cara que toca guitarra pra caralho, mas não dá show. Ele fica lá tranquilão. John Petrucci, né? Quem entende de rock aí conhece o John Petrucci. Ele fica lá tranquilão, apoia o pezinho dele em cima ali da caixinha de som, fica no palco, fica lá tocando guitarra pra caramba. Bom pra caramba, de melhores guitarristas do mundo, mas tá lá tranquilão. Aí tu vai ver o show do Metallica, por exemplo. Tá lá o James Hetfield literalmente dando um show no palco, né? Por mais que o John Petrucci tecnicamente seja muito melhor que o James, né? O frontman do Metallica dá show, né? Tem muita diferença entre você tocar ao vivo e dar show. E o James do Metallica dá show, né? Ele sobe no palco e dá um show de rock, né? O Arthur, né, vai pra essa linha. Ele entra no debate, ele é muito bom nos argumentos e ele dá um show de argumentação, dá um show de debate. O Kim, ele é muito técnico, vai falar com aquela linha tênue ali, toda certa, toda embasada, tal, mas o Arthur dá show no debate. Então, é isso, velho. Gostou? Segue aqui, tem o botão de se inscrever, segue nas outras redes aí, Rui Saldanha, tudo. É só me procurar. Um abraço pra vocês, valeu, tchau.